no momento em que vamos considerar que fazemos o nosso pequeno almoço todos os dias da mesma maneira e adotamos uma nova receita, isso significa que estamos a aplicar aspectos criativos. E os aspectos criativos são transversais à nossa personalidade. Portanto, todos nós aplicamos criatividade, seja no que fazemos, seja na forma como nos vestimos, seja nas músicas que escolhemos e até nas séries que aderimos ou não aderimos. O que é que acontece? Essa criatividade, quando é estimulada e orientada, tem também um reverso que é o aumento da autoestima, o aumento da confiança própria e, portanto, altamente preventivo da saúde mental, porque no momento em que eu consigo projetar algo de mim fora de mim, de forma que os outros apreciem e acolham, isso significa que, de alguma forma, estou a ser reforçado nas minhas características próprias. E isso é importantíssimo, desde que nós somos pequeninos, não é? O que é que acontece com as características dos artistas? Portanto, que são muitas vezes vistos como pessoas marginais, não é? No sentido em que a marginalidade, portanto, quando as pessoas veem determinadas obras, dizem: eu era capaz de fazer isto. Não é? Portanto, eu podia ter escrito, eu podia ter pintado, eu podia ter esculpido, isto parece uma coisa que uma criança fez. Não. O que é que acontece? Qual é que é a grande diferença e o grande sofrimento de eu me expor, e a obra de arte tem a ver com isso, não é? É eu projetar parte de mim de uma forma consistente para além de mim, ao ponto em que, ao longo, depois de eu deixar de existir, há uma valorização dessa obra pelos outros, em que ela não modifica a sua forma. Portanto, o que acontece é que o que define a obra de arte é a permanência. É ela falar de mim depois de mim, não é? E, portanto, testemunhar-me. E, nesse sentido, os artistas têm essa ideia de permanência infinita, não é? Isso faz com que as pessoas sintam que os artistas, por um lado, têm essa eternidade, não é? E, portanto, muitas vezes são adorados, não é? Portanto, são altamente valorizados. Por outro lado, essa inveja nem sempre é vista como boa, e as pessoas sentem muito isso como eles não são compreendidos. Há uma maldição sobre os artistas, eles não são compreendidos ou têm que sofrer pela sua arte. Ora, isso ninguém é capaz de produzir através do sofrimento. As pessoas podem passar pelo sofrimento, mas a sua apreensão criativa do sofrimento é que faz com que haja uma projeção positiva. Até muitas vezes as pessoas citam o Van Gogh para falarmos de pessoas distantes, não é? Porque é sempre bom dar exemplos de pessoas que já morreram há uns anos e, portanto, assim não comprometemos ninguém, que é visto como uma pessoa fora do seu tempo, que é mentira, ele não era fora do tempo, não é? Ele era do pós-impressionismo, e apesar do seu sofrimento, não é? Portanto, ele tinha um tipo de esquizofrenia que nós chamamos hoje em dia síndrome de Van Gogh, que tem a ver com aquelas mutilações que fazia. Apesar disso, o facto de ele ter uma pessoa que o amava e que lhe dava estrutura, que era o seu irmão, que basicamente tomou conta dele durante a vida toda, isso permitia que ele pudesse projetar a sua criatividade de forma exterior. Portanto, o que acontece é que vê-se que essa pessoa, apesar do sofrimento, conseguia permanecer dentro da estrutura de saúde, na saúde mental, porque sentia essa ancoragem positiva e de afeto. E isso é o que acontece com o artista ou com a criatividade. Ninguém consegue ter criatividade pela negativa. Na depressão, no vazio, não há criatividade. O que acontece é, a criatividade é sempre sinal de saúde. Portanto, o que nos permite ser criativos é podermos dar esse salto.
podermos dar esse salto em que podemos inventar, depois de nós, apesar das dificuldades, projetar externamente uma coisa que vai para além de nós. Depois, essa forma de concretização, vamos pensar que nós podemos ser criativos em coisas muito básicas, mas podemos ser criativos na forma como nos exprimimos. E isso tem a ver com a saúde. E essa ancoragem que a criatividade faz dentro da saúde mental, que faz com que nós tenhamos diversidade do pensamento, não é? Portanto, os esquemas de sobrevivência em que, e nisso muitas vezes os filmes aparecem com aqueles temas de sobrevivência, não é? Nós estamos no meio da neve e não temos comida, nós estamos no meio da floresta e há leões a perseguir-nos, etc. Quando nós não temos as necessidades básicas supridas, é muito difícil ser criativo. E muitas vezes o que as pessoas pensam é que há criatividade no delírio, por exemplo. Não há. O delírio, que é a projeção do mundo irreal, não é? Portanto, é uma projeção externa que nós sentimos como externa, mas que é uma projeção interna do que me acontece a mim, não é criativa. Empobrece, portanto, o delírio é extremamente conservador, é sempre o mesmo. Como a doença é conservadora, não é? Portanto, a doença não tem novidades, não é criativa. A saúde, sim, não é? Portanto, quanto mais temos saúde, mais diversificados nós somos e mais temos respostas adaptadas e criativas ao ambiente. E essa resposta, claramente, tem que ser exigida. Por exemplo, neste momento em que estamos nesta situação terrível, em que as pessoas conseguem estar fechadas durante muito tempo, qual é que é a grande dificuldade das pessoas? Numa segunda versão, não é? Porque nós já tivemos a primeira versão da pandemia, temos a segunda versão e as pessoas desta vez estão muito mais deprimidas. E porquê? Porque na primeira versão, como nós ainda não sabíamos o que era, pusemos os aspectos criativos da mente ao serviço da pandemia, não é? Portanto, via-se nas redes sociais, nas conversas das pessoas, as pessoas atiraram-se verdadeiramente a aspectos criativos da mente. Agora, nesta pandemia, o que acontece, que foi muito engraçado, porque eu, ao contrário das expectativas que as pessoas tinham, que isto ia ser terrível, as famílias iam ficar muito mais fechadas, é verdade, mas também tiveram a oportunidade de se aproximar e de se conhecer melhor. Nesta fase da pandemia, essa criatividade já ficou muito mais residual. As pessoas já sabiam ao que iam, as soluções que tinham tido já tinham sido esgotadas e agora não conseguem pôr tantos aspectos de criatividade ao seu serviço. E, portanto, estão mais apáticas, sentem-se menos valorizadas, etc. Portanto, o que acontece é três situações importantes. Uma é que ter saúde mental é ser criativo. Ser criativo não é ser artista. Obrigada. A obra tem que ser a concretização de uma criatividade permanente, não é? E essa permanência é que define a obra. E na depressão e na doença não há criatividade. Ana, há saúde e no suporte. Pronto. Ana, impressionante a pontaria dos 10 minutos, como se previa. Obrigado. Tem algum Estamos a trabalhar à hora. Estamos a trabalhar à hora. Advogados e psicólogos é a hora. Ana, precisa de mais algum pensamento final? Estamos... Não. Pronto. Fico-me por aqui. Penso que claro. Obrigado. Ana, muito obrigado. Obrigado por esta participação e por esta ideia tão clara que mais saúde traz mais diversidade e que mais diversidade traz mais criatividade. Obrigado por esta partilha. Nisto passo a palavra ao Sandro. Sandro, quando quiseres, força. Então, olá, boa noite a todos.
Bom, a minha formação é Belas Artes, mas eu trabalho com saúde mental há 22 anos, com arte, com delírios, com saúde, com desgostos e com aventuras e com saúde. Portanto, há muitas coisas que a Ana disse que não me faz não é aquilo que eu vejo ou que assisto ou que trabalho, mas resumindo, deixa-me só aqui explicar uma coisa. Eu acho que para ser artista tem que haver uma vontade muito grande para ser artista, uma obsessão muito grande, e tem que se trabalhar diariamente para que seja alguma coisa. Se tem saúde mental ou não tem saúde mental, acho que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Acho que as pessoas são a sua própria identidade, e essa identidade que as pessoas têm permite ser ou artista, ou engenheiro, ou padeiro, ou isso, independentemente seja engenheiro, padeiro ou artista, pode ter uma doença mental ou uma saúde mental associada. Portanto, aqui não há grande questão em relação a isso. Se a saúde mental ou se os delírios permite, por vezes, ter umas obras diferentes, permite, claro que sim, mas também não é por aí. Se essas obras, por vezes, feitas em delírio, só aqui agarrar nas palavras aqui do delírio, que acho que achei piada isto. Se as obras feitas em delírio, por vezes, consegues atingir um patamar diferente, podem atingir, mas tem que sempre haver trabalho envolvido nisso. Portanto, não é o suficiente para chegar a uma obra. Falámos há bocado do Van Gogh e falámos precisamente do irmão, do Theo, que o acompanhou há muitos anos. E repara, a minha posição sobre o Van Gogh é muito distinta. Eu acho que era um homem extremamente corajoso, muito resiliente e que sempre abdicou da vida normal em prol da sua arte, em prol da sua obra. Isso, para mim, é ser artista, hoje em dia. Todas as pessoas que trabalham em arte têm que abdicar, às vezes, de uma normalidade comum e ser muito resiliente para chegar onde chegam. Pronto. Isto só agora aqui um bocadinho. Pronto, eu trabalho há 22 anos no Júlio de Matos, comecei a fazer arte com os artistas do Hospital Júlio de Matos. De 22 anos, talvez 5% ou 10% tenham vontade de continuar a fazer arte, de se envolverem em exposições, de se envolverem em galerias, em mercado normal, a trabalhar diariamente como um profissional de arte. E agora, futuramente, há coisa de 2 anos, abrimos um manicômio, e o manicômio veio um bocadinho aqui falar, um bocadinho com o Francisco falava, dos direitos humanos. Para nós é essencial que as pessoas que trabalham, seja qual for o trabalho que o fazem, tenham a ter os seus direitos reservados. E mais aqui o que o manicômio faz é investir na sua identidade da pessoa. Quem é esta pessoa? Que para nós é fundamental. Quem é o Francisco, quem é a Ana, quem é o João, quem é o Hugo. Isto aqui é fundamental. Depois o valor que esta pessoa acrescenta. E no manicômio nós realçamos muito o valor que esta pessoa acrescenta e trabalhamos esse valor e mediamos esse valor até ao limite que possamos mediar, logicamente de acordo também com aquilo que a pessoa quer e de onde a pessoa quer ir. E ao fazer isto, reparem, estamos a trabalhar a saúde mental de uma forma muito indireta, mas muito direta. Portanto, não o falando por vezes, ou falando só quando é necessário, ou quando a pessoa precisa, ou quando alguém explica, mas este trabalho é feito de uma forma que não reforça a doença mental. Não é preciso estarmos a falar dela constantemente para reforçá-la. Por vezes, até quando estamos a falar dela, estamos a estigmatizar mais a questão. E estamos a rotular mais a pessoa. E estamos a reforçar mais a doença. Portanto, e aqui é fundamental isto. E eu acho que isto é os direitos humanos que nós temos de falar. Nós estamos a trabalhar neste momento, Francisco, com a OMS, precisamente. Nesta parte, o antigo relator da OMS faz um relatório da saúde mental, o ano passado, se não estou em erro, onde refere que os direitos humanos têm que ser realçados e têm que ser preservados, e combate muito com a desinstitucionalização dos hospitais, onde passa para ser espaços um bocadinho como o nosso, que não tem paredes, não tem gabinetes de psicólogos ou de enfermeiros ou de médicos, é um espaço aberto onde todos nós trabalhamos ao lado uns dos outros, e aí sim perde-se as hierarquias e perde-se o estigma e passa tudo a falar uns com os outros de uma forma muito direta e muito resumada. E depois a partilha de espaço com as ditas pessoas, ditas normais, não sei se poderei dizer assim, mas essa partilha de espaço permite mais uma vez reforçar isto, a criação desta identidade e deste valor que estas pessoas têm enquanto pessoas que o são. Ok? Portanto, isto é muito importante nós pensarmos isto, se calhar de uma vez muito definitiva,
que a pessoa é a pessoa, independentemente seja artista, ou seja padeiro, ou seja, e que a doença mental pode estar associada a ela. Portanto, não é por ser doente que a arte vai ser melhor ou pior, e não é por ser artista que tem que ser doente. Isso, aquela do gênio louco, todos temos um pouco. Ok, pronto, né? Vamos fugir um bocadinho por aí e vamos fugir aos provérbios. Mas isto é preciso realçar isto. É preciso realçar isto. O funcionamento do nosso espaço permite um contato constante de outras pessoas que não são da área da saúde mental e que não são da área da criatividade e que não são da área da arte, que permite lançar desafios, ideias e renovar contactos, que é uma coisa que nós preservamos muito, e por isso temos que experimentalizar isto tudo. A área da saúde mental tem que ser experimentada todos os dias. A área da responsabilidade social não pode ser um toque e foge. A área tem que ser uma constante todos os dias, mais do que 10 horas por dia, ou mais do que 8 horas por dia, ou 5 horas, porque tem que ser. De outra maneira, geralmente não se consegue perceber as dificuldades e gerir, né? E depois cria-se aqui algumas fantasias sobre o que é isto, né? Porque é que os artistas são profissionais, portanto, não são pessoas excluídas da sociedade, são uma profissão, tiraram um curso superior, como qualquer médico, como qualquer engenheiro, e isso é preciso valorizar. Não podemos cair na coisa de, ok, agora, isso acontece muitas vezes, eu não posso dar uma consulta de psiquiatria ou de psicologia, mas qualquer pessoa pode fazer uma inscrição, né? Portanto, isto é comum. Isto é comum, portanto, e é preciso perceber que é preciso trabalhar muito para chegar onde nós queremos. Tenho aqui a minha filha agora a falar comigo. E está lindo, filho, está uma lua linda. E de repente, pronto. Agora a minha filha está a falar da lua. Força, Sandro, mas traz-la para cá, Basicamente é isso. Nós trabalhamos a identidade, que é mais importante de tudo, e o valor que estas pessoas têm, e agora aqui enquanto artistas, não só nas artes plásticas, mas também na música, na escrita. E depois, logicamente, trabalhamos a saúde mental dessa forma, de uma forma muito indireta e não rotulando aquela pessoa como doente, ou como marginal, ou como alguém. E se vocês repararem na história da arte, na arte bruta, agora vamos falar um bocadinho da arte bruta, né? Vem do João de Buffet, mas que era um artista plástico, que viu uma exposição de pessoas com doença mental e que achava, e achou muito bem, que deveríamos tirar todos os rótulos sociais e académicos para fazer uma obra limpa, pura e honesta, né? Pronto. Mas vindo de uma pessoa que já tinha academia e que já tinha uma conotação social, começou a imitar alguém que não tinha uma conotação social, soube sempre estranho, mas fez um trabalho incrível. Temos o Jaime Fernandes, temos o Bispo do Rosário, que com os seus delírios fez aquelas obras incríveis, que sobre os delírios religiosos, que fez aquelas obras incríveis, que foi o Bispo do Rosário foi o primeiro artista de saúde mental ou de arte bruta a ser representado numa Bienal de Veneza pelo Brasil. Portanto, isso quer dizer muita coisa no valorização desta pessoa enquanto artista. Mas aí, Ana, aí foi mesmo feito em delírios, porque o Bispo fazia mesmo feito completamente em delírios as peças delas, assim como o Jaime Fernandes, né? Ou então, por exemplo, o nosso Valentino Barros, que fazia aquelas peças incríveis e os cenários incríveis também nessas peças, que por vezes na altura não tinha grande reconhecimento, mas que ao longo da história vai-se reconhecer isso, né? E esses momentos são muito importantes nas obras destes artistas. Eu acho que é tudo. Não sei se fiz 10 minutos, fiz 2, fiz 1, fiz 3. Sandro, dentro do nosso limite entre os 7 e os 10, portanto, espetacular. Perfeito, vocês fazem este trabalho de moderação, o trabalho mais fácil do mundo. Obrigadíssimo a todos. De certeza que temos aqui muitos temas para a Ana e o Sandro conversarem no futuro, mas agora continuaríamos pela ordem programada. Portanto, Sandro, foi espetacular ouvir o teu contributo sobre a ideia de todas as pessoas têm direito a uma dignidade. E se têm direito a dignidade, têm direito a direitos humanos. E esses direitos humanos têm que ser executados e promovidos. E o trabalho da Manicômio na promoção e na execução dos direitos humanos das pessoas com algum problema de saúde mental ou não, tem sido espetacular. Portanto, obrigado, Sandra, pelo teu contributo. A seguir, à participação do Sandro, é com muita alegria que introduzo a Teresa Esteves da Fonseca. Teresa, quando quiseres, força.
Olá, está tudo a ouvir? Está tudo Impecável. ok? Impecável. Impecável, impecável. Então vamos a isso. Bom, eu sou possivelmente daqui a conferencista mais inexperiente, eu não estou muito habituada a falar para muita gente e sobretudo, sobre uma questão que me é tão sensível, sobre duas questões que me são muito sensíveis. Pronto, eu sou a Teresa, tenho 29 anos, sou poeta. Eu tenho algumas reservas em chamar-me artista, mas para benefício do argumento e para benefício do que eu vou dizer a partir de agora, vamos assumir que sim, que eu sou artista. E pronto. A primeira coisa que eu... Pronto, para já, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu desde os 18 anos que sofro um bocadinho com este problema que é a depressão. Foi aos 18 anos a primeira vez que apareceu a palavra depressão para descrever as coisas que eu andava a sentir e as coisas pelas quais eu andava a passar. E tenho andado desde aí em processos interiores, exteriores. É uma coisa que possivelmente não vai desaparecer da minha vida. Posso ter momentos ótimos, como o que estou a passar agora, por exemplo. Tenho que ter sempre cuidado com o que é que vem na próxima esquina. E, portanto, tiveram até agora mais ou menos a falar de mim, ou de um conceito que eu possa representar, e agora acho que posso dizer qualquer coisa. E começar por falar então do papel da arte na saúde mental. E é uma coisa que eu gostaria talvez de desmistificar e se calhar desiludir a muita gente, dizer que a arte não cura. A arte não cura. O que cura é isto. Isto cura. Isto cura. A minha psicóloga cura. O meu psiquiatra cura. Digo isto porquê? Porque é importante olhar para a saúde mental e para distúrbios da saúde mental como uma doença séria, que não se cura com arte, não se cura com coisas que até podem ser muletas, como por exemplo, no meu caso, os meus pais, os meus irmãos, a minha sobrinha, os meus amigos, a arte, são tudo muletas, mas não curam. Uma pessoa doente cura-se com hospitais e com medicamentos. Tal como uma pessoa que tem cancro não vai ao Guggenheim para ver se aquilo desaparece e vai ao hospital ser operado e fazer quimioterapia, uma pessoa que sofra de alguma perturbação mental, seja ela leve ou pesada, também não vai à Gulbenkian ouvir a segunda sinfonia do Mahler. Vai ao psiquiatra, ao psicólogo, e caso isto seja preciso entrar em termos medicamentosos e fazer um tratamento sério. E, portanto, a arte não se substitui à ciência e não equivale à medicina. Aqui a ciência e a medicina é que são importantes no processo de tratamento, no meu caso da depressão, que é a que eu conheço melhor, portanto é talvez a que eu vá abordar mais, porque é uma perspectiva que vive na primeira pessoa, embora conheça ao de leve algumas outras doenças de foro psiquiátrico, mais ou menos bipolaridades, esquizofrenias, ansiedades, etc. Mas então isto leva-nos à pergunta, será que a arte, e agora vou falar da perspectiva da arte de quem a cria, não de quem a consome, de quem a faz, não é? Será que a arte tem de facto um papel na saúde mental? E a minha resposta já seria dizer que sim. É de facto uma muleta. Eu vou já fazer assim um disclaimer, que eu não sou teórica da arte, não sou académica, portanto a partir daqui eu posso dizer algumas coisas que podem ser um bocadinho disparatadas para quem está mais familiarizado com questões de teoria da arte, não me levem a mal,
Eu estou perfeitamente convicta que às vezes os artistas são as pessoas a dizerem as maiores barbaridades sobre a arte. Mas pronto, vou tentar dizer alguma coisa. Primeiro, a minha arte é a escrita, não é? Portanto, e há uma coisa que eu acho que é mais ou menos comum a muita gente, que é usar a escrita como terapia. Quando estamos, seja ou não numa depressão, podem ser só estados passageiros de tristeza e melancolia, muita gente usa a escrita como uma terapia, numa forma de materializar o que se passa dentro de nós numa folha de papel. Pronto. Tudo o que vem daí é arte? Não, senhores. Eu, quando estou, há bocadinho a doutora Ana disse uma coisa engraçada, foi que quando estamos em estados altamente depressivos não fazemos arte. Eu tendo a concordar com algumas ressalvas, mas realmente quando eu estou em estados profundamente depressivos, profundamente dramáticos, ao ponto onde se chega a questionar a própria existência, a questionar a própria vida, isto também é uma coisa muito importante que eu acho que é preciso sensibilizar, não é? O papão do suicídio é realmente uma coisa que passa pela cabeça de muita gente. Pronto, é aqui um parênteses. Quando eu estou nessas fases, escrevo 100 coisas, 5 delas posso chamar-lhes poemas. Torno-me muito pouco produtiva no sentido artístico. Por outro lado, a arte acaba também por ter um papel, porque a arte não é só, e às vezes há esta ideia sobre os artistas que são pessoas muito intuitivas e muito emocionadas e muito emocionantes, e tudo depende da inspiração e do momento, mas a verdade é que a arte depende muito de técnica e de trabalho. Eu sei que isso não é muito óbvio na poesia, sobretudo de hoje em dia, em que temos poemas de verso livre, que é como eu costumo escrever, geralmente, mas passamos por um processo de trabalho muito, muito minucioso. Eu leio, releio os poemas, tiro uma palavra, mudo as palavras de sítio, portanto há um processo de racionalização, um processo de organização do caos todo que eu vivo cá dentro. Ou seja, não é. As coisas que eu vou dizer aqui não são universais e com certeza não se aplicam a todos os artistas, porque, primeiro, uma depressão é diferente em cada pessoa e depois também cada artista é diferente e tem os seus métodos. Eu estou a falar da minha experiência enquanto artista e enquanto deprimida. Portanto, a arte não é um muro de lamentações no qual nós nos barramos e pomos todos. Se calhar há um primeiro estágio que sim, há esse muro de lamentações em que nos pomos todos cá fora, tudo muito aceso, mas depois há uma parte de trabalho e de racionalizar que ajuda muito, do ponto de vista da saúde mental, ajuda muito a sair-nos da nossa cabeça. E dos nossos monstros interiores. Às tantas já não estamos a olhar para nós e estamos a olhar para um produto que nós demos origem. E pronto, e está mais que provado que ter rotinas, ter trabalho, ter objetivos é uma coisa que alimenta muito a cura nas doenças mentais. Portanto, resumindo esta primeira parte, a arte não cura, porque não equivale à medicina, nem se substitui à ciência, mas tem um papel mais ou menos terapêutico, na medida em que somos confrontados e obrigados a trabalhar sobre aquilo que se passa dentro de nós. Pronto. Agora passando para uma segunda parte, que se calhar se fala menos ou se pensa menos sobre isso. Primeiro falámos do papel da arte na saúde mental, agora vou falar do papel da saúde mental na arte, que eu acho que também é muito importante. Houve uma vez
eu vou começar com uma frase, só dar um contexto rápido, porque isto não foi uma frase que esteja escrita no livro, foi uma tia minha que é especialista em James Joyce e estava numa conferência sobre James Joyce e havia lá um poeta, que também era joyciano, estavam numa conversa e lá às tantas diz uma frase que é: se não fosse a depressão, o que seria da arte ocidental? Eu achei muita graça, apesar de depois gostar de fazer aqui uma ressalva em relação a isto, porque de facto isto faz-nos pensar, será que há estados de espírito mais propensos a fazer arte? Eu acredito que sim. Nem todos os artistas passam por depressões ou por outras doenças do foro mental, mas todos os artistas têm uma relação muito estreita com a tristeza e com a melancolia. Eu acho que a alegria é uma coisa muito importante, é uma coisa muito bonita e eu gosto de a viver. Mas a tristeza, mas a alegria não tem algumas valências que a tristeza tem. Nós, com a tristeza, andamos a escorregar um bocadinho dentro de nós próprios e acabamos por cair sem querer em sítios que nem sabíamos que existiam, e de repente estou a olhar para um chão que eu nunca tinha visto, estou a olhar para umas paredes que eu nunca tinha visto e consigo viajar dentro de mim a sítios que há muito mais profundos e que me permitem ter uma consciência mais profunda daquilo que eu sou, que a alegria não dá, mas a alegria dá outras coisas igualmente importantes e igualmente precisas para uma pessoa sobreviver. E eu com isto não quero fazer a apologia da depressão. Quem tem uma doença mental tem de se curar, e é uma coisa que eu garanto a artistas deprimidos que estejam por aí: quando estamos curados temos momentos de tristeza na mesma, não tenham medo. Eu acho que o grande medo dos artistas deprimidos quando estão a ser curados é: e se eu perco a tristeza, onde é que eu vou buscar a minha arte? Onde é que vou buscar motivos para a minha arte? Vai haver na mesma, não se preocupem. E pronto, a saúde mental deixou já eu estou só a acabar, pontinha Teresa, final. eu acho que há também as palavras de coragem e de bravura que não se interrompem, portanto eu depois lido com os outros moderadores e peço as desculpas. Ok, peço Força. desculpa. Final thoughts. Não, era só para concluir e dar exemplos práticos do papel que a saúde mental teve na história da arte ocidental. Artistas como já se falou, o Van Gogh, que sofreram com doenças do foro mental. O Van Gogh, o Miguel Ângelo, o Beethoven, Edgar Allan Poe, a Clarice Lispector, o Charles Dickens, Salvador Dalí, o Kafka, a Marilyn Monroe, Elvis Presley, Nina Simone, esta gente toda que deu um contributo extraordinário em todos os campos, da pintura, da escrita, da poesia, da música, do teatro, e que nos deixaram um legado extraordinário artístico. E vou só contradizer aquilo que a doutora Ana disse: eles não faziam isto apesar da doença que tinham, eles faziam isto e fizeram isto porque também passaram por isto. Portanto, a arte que eles fizeram também está intimamente ligada àquilo que era a saúde mental deles. E tenho dito. Peço desculpa pelo tempo a mais. Ora, não peço desculpa nenhuma, Teresa, foi espetacular ouvir-te, como sempre, e tão bem que disseste. E gostava só de agradecer, em nome de todos, a maneira brava e corajosa com que falaste. Foi um gosto enorme ouvir-te, e eu sei que não deves ter tido a oportunidade para correr a sala enquanto falavas, porque quando nós estamos a falar estamos mais preocupados em fazer as coisas como deve ser, mas tu devias ter visto o sorriso enorme que estava na cara das pessoas enquanto tu falavas, e esse riso é compaixão e é conexão, e foi incrível ver isto na cara das pessoas enquanto estavas a participar, portanto obrigado, Teresa. Padre João, nesta nota passa-lhe a palavra, quando quiser, Sr. Padre, por favor. Ainda está muted, Padre João, mas é quando quiser.
Força. Obrigado. Antes de mais, agradecer imenso as participações anteriores, cada uma tão rica na sua área, e perceber uma competência no propriamente psicológico, nossa vida psicológica, da Ana Cardoso Oliveira, e o facto do Sandro ter as mãos na massa e lidar com artes e com pessoas que estão num processo terapêutico através da arte, e a Teresa este testemunho tão bonito. Eu fui surpreendido por este tema, que não me é muito próximo à partida. No entanto, estou envolvido com este projeto de residência do Exposio na Brutéria, e pronto, lá me convenceram que podia trazer aqui uma perspectiva outra, que se calhar que se cruza com as anteriores, mas que vou desenvolver assim em alguns pontos. Talvez as minhas valências sejam ter feito arquitetura, fiz desenho numa escola de arte, e gosto desta prática, e sinto o que é fazê-la e o bem que me faz. A arte é de algum modo terapêutica, tanto no processo do fazer, de pôr as mãos na massa, como no processo do receber. Às vezes, em tempos de estudo, com a cabeça muito cheia, tive a sorte de passear, de estudar em Paris, e, portanto, um passeio por uma exposição, um museu, e é um momento tranquilo, gratuito, lúdico, contemplativo, profundo, e a pessoa vem melhor para tornar a abraçar as suas responsabilidades. E portanto, este lado da prática, o lado da teoria, a estética e talvez um lado da espiritualidade, mas fazendo as contas, sinto-me com bastante poucas ferramentas para abordar este tema, mas vamos a isso. E sendo assim muito teórico, não sei, Francisco, se poderia partilhar um ecrã e mostrar uma imagem. Não é absolutamente indispensável, mas... Claro, força, Padre João. Tem acesso aqui na barra de baixo? Ok, já estou. Vocês estão a ver uma imagem que eu partilhei? Estamos. Perfeito. Está um bocadinho no meu campo da arte e religião, arte e espiritualidade, cristianismo, e é feita... São desenhos de um artista chamado Louis Soutier, que era primo do Corbusier, um talentoso arquiteto, e este seu primo, pronto, com problemas de internamento psiquiátrico de vez em quando, não conheço muito mais da vida dele, era só para, enfim, o gosto de partilhar também, assim, no concreto, alguma obra de arte, e portanto, estou aqui à procura de interromper o ecrã. Já me estão a ver de novo. Sim, sim. Tinha três tópicos. O primeiro seria, e também, enfim, uma vez dei um retiro a uma pessoa que trabalhava a arte como terapia, e falámos algumas coisas sobre isso. Eu acho que a arte, fundamentalmente, não tem o objetivo de ser terapêutica, pelo menos num primeiro sentido da palavra. E, portanto, nesse sentido, compreendo muito bem a Teresa. A arte não é explicitamente, o seu objetivo primeiro não é ser terapêutico, mas é o de facto. E penso que, como disse, tanto no fazer como no desfrutar, sentimos uma ação benfazeja e, portanto, terapêutica. Num outro sentido, portanto, menos físico, psicológico e mental, se calhar se passarmos para um plano mais existencial ou até metafísico, eu penso que, se calhar, todos nós vivemos num equilíbrio mental precário, e a arte tem aí um
um trabalho a fazer. Quer dizer, quando olhamos a nossa condição humana, é uma condição ferida, é uma condição que tem consciência da sua finitude e não se conforma com essa perspectiva e, portanto, há sempre um desejo insatisfeito. Muitos artistas ou pensadores falam disto como uma ferida na nossa condição e para a qual não há remédios, não há operações, porque se trata de uma outra dimensão da pessoa na qual a arte tem de facto alguma força. E, portanto, neste segundo sentido, talvez mais existencial, a arte tem uma força de equilíbrio e até mesmo terapêutica, porque todos nós, de alguma maneira, precisamos de permanentemente reequilibrar a nossa saúde mental. Isto seria um primeiro ponto, não sei se o que é que ele pode dar. Um segundo ponto seria olhar a realidade da arte, que assim falar no singular é muito vago, conceptual, teórico. Precisamos falar das artes, dos processos artísticos, do processo criativo, do processo de recepção, dos contextos de recepção, da obra em si mesma, enquanto presença, dos referentes, e, portanto, tudo o que nestes cruzamentos entre artista, receptor e obra nos remetem para referentes de todo o tipo, as nossas memórias, os nossos desejos, angústias metafísicas, existenciais, religiosas, remetem de facto para uma profundidade da pessoa e, portanto, perceber que a obra de arte é uma realidade muito complexa, que toca muitas camadas daquilo que somos. E somos corpo, e somos natureza, e gostamos de pôr a mão no barro, e na madeira, e no ferro, e na tinta, e o que fazemos pode ser um meio de comunicação, e precisamos de nos expressar, e como dizem alguns autores, por exemplo, o André Malraux, a arte permite-nos uma comunicação em profundidade, portanto, não é uma comunicação do género de asserções muito definidas, mas são, enfim, signos abertos, com significados muito abertos à interpretação, e, portanto, somos capazes, através da arte, no dar e no receber, de uma certa comunicação em profundidade, de que todos precisamos muito, especialmente quando a nossa vida está atolhada, acelerada, etc. E, portanto, o que eu queria trazer aqui, ao olhar para o objeto artístico, para o processo artístico, na sua complexidade e na sua profundidade de camadas, pode haver, quem faça uma aproximação psicológica a certas obras de arte, uma aproximação sociológica a certas obras de arte, uma aproximação estética, uma aproximação espiritual e até teológica. Tudo isto é possível porque a obra de arte contém um excesso de significado, porque esse excesso de significado espelha a complexidade que nós somos e o excesso de significado que cada um de nós é também. E, portanto, diante desta complexidade da obra de arte, gostava de falar, ou gostava de apontar, uma certa complexidade antropológica que nós somos e que, se calhar, na arte se torna particularmente evidente, que é, nós podemos ter uma comunicação dirigida às ideias, aos conceitos, uma certa aprendizagem mental, mas nós somos mais que isso. Somos matéria viva, somos corpo, somos esta profundidade psicológica, somos inteligência, mente, psicologia profunda, e penso que temos que pensar em nós próprios como
uma unidade de todas estas dimensões, quase como que cada uma das dimensões mais elementares, nossa constituição física e de sermos um corpo e um corpo vivo, se vai transcendendo para atingir níveis mais complexos e que essa elevação, digamos, entra para aspectos inesgotáveis da espiritualidade no sentido de sermos pessoas espirituais, mas na espiritualidade também no sentido de uma certa consciência existencial alargada, um horizonte de sentido último da vida, coisas que em princípio os animais não conseguem e que nós, ao conseguir apreendê-las e não lhes dar resposta, nos sentimos feridos. E, portanto, penso que tudo isto que a pessoa a obra de arte absorve de um modo muito sintético. E, portanto, de um modo muito sintético e não analítico, quer dizer, distribuído por aspectos parcelares, a obra de arte convoca a nossa intuição sensível e a nossa intuição espiritual num todo, ali numa experiência muito forte daquilo que somos. E, portanto, na interação desta complexidade que nós somos, a complexidade da obra de arte, e na continuidade de todas estas dimensões, eu penso que meter as mãos no barro faz-nos bem à mente. E escrever um poema faz bem à alma. E pronto, há aqui uma conexão muito grande. O fechar-me no meu quarto para escrever qualquer coisa liga-me a uma comunidade mais alargada de que preciso também. E portanto, somos uma espécie de vasos comunicantes e tocar a matéria para produzir um boneco de barro ou uma peça de terra vai tocar noutras dimensões do nosso ser e não sei, há aqui qualquer coisa, um fundo antropológico onde eu penso que a arte é benfazeja em muitos sentidos. Padre João, posso pedir para avançar os seus pensamentos finais, por favor? Sim. O último final, diria assim, muitos daqueles que achamos que são loucos podem ser até bastante saudáveis e muitos de nós que nos achamos sãos temos sempre, ou pelo menos não somos assim tanto, e portanto está aqui um terreno muito indefinido, não podemos estigmatizar ninguém. E só lembrar uma coisa, um aspecto cultivado na tradição cristã, especialmente na ortodoxia russa, que são os loucos de Cristo. E estes loucos de Cristo são pessoas apaixonadas na sua dimensão religiosa e, como dizia o Sandro, para as artes, eu penso que são pessoas que têm a coragem de abdicar de uma certa normalidade para se entregar de alma e coração. Portanto, também desfazer aqui um limite muito nítido. E quando ouvi a Teresa a enumerar alguns artistas que, digamos, têm a sua pancada, se calhar é porque trabalham nesta área entre o que é consensualmente tido como são e o que é consensualmente tido como marginal e, portanto, são pessoas de muita saúde que estão a alargar o nosso espaço vital e ainda que lhes apontemos o dedo como marginais. Gostei imenso que a Teresa falasse na Nina Simone, que é uma cantora extraordinária e que vi há pouco tempo uma biografia dela e, de facto, é dessas pessoas de uma coragem extraordinária, onde a loucura, porque também passou por períodos de depressão, vai muito próxima de uma sanidade mental muito grande.
em contextos políticos de racismo norte-americano e em contextos e a alegria dela e a espontaneidade em palco é impressionante, não é? E faz-nos bem ver pessoas assim. E tenho dito obrigado. Padre João, muito obrigado pela vossa participação, pela sua participação, aliás. Eu disse vossa porque com esta intervenção do Padre João chegámos ao fim da primeira fase da nossa conferência de hoje, portanto já falaram os nossos 4 oradores e oradoras. Só realçar a beleza que foi a frase do Padre João a dizer que o papel da obra de arte em convocar uma intuição sensível num todo. Acho que foi uma frase lindíssima que o Padre João avançou, e gostava também de, agora que chegámos à segunda fase desta conferência, dizer que todos podem pôr perguntas, ou seja, o objetivo é que consigamos ter aqui alguma comunicação com os oradores de forma ordeira. Portanto, se puderem levantar a mão ou preferencialmente inscreverem-se no chat ou para os nossos ouvintes brasileiros no bate-papo, seria espetacular. E agora a ideia era, até porque houve aqui algumas contingências muito interessantes durante o debate, ou seja, tivemos oradores com alguma diversidade de perspectiva, o que é sempre interessante num debate, é sempre frutífero. Gostava de devolver aos oradores a possibilidade de conversarem um pouco. Portanto, desafiava os oradores a baixarem, a tirarem os microfones do mute, e não sei se Ana gostaria de pegar... A Ana abriu, enquanto psicóloga, esta conversa, portanto, teve aqui o papel de set the scene importante. Não sei se a Ana gostaria de pegar e fazer algum comentário ou se avançamos para as perguntas. Eu queria agradecer que, portanto, a questão do Sandro pareceu-me bastante pertinente, e da Teresa, que vamos pensar que a saúde, portanto, a doença mental é dor, não é? E como todos nós sabemos, na dor não há deserto, não é? O que acontece é que nós não somos a doença, nós somos para além da doença, que penso que era aquilo que o Sandro queria dizer, que a questão da identidade e da pessoa ser um todo é para além da doença. A Teresa referiu e bem que a tristeza parece muito produtiva para a arte, não é? A alegria, acredito que também, mas a alegria e a tristeza são 2 sentimentos que podem estar presentes na depressão. Não é porque a pessoa tem uma doença depressiva que é sempre triste, não é? Portanto, a tristeza e a melancolia podem estar presentes ou não na depressão, mas a depressão não é só tristeza, é sobretudo dor interna. Bem, pronto, era só para esclarecer isso, mas aguardo as perguntas, claro. Obrigado, Ana. Não sei se algum dos nossos oradores gostava de desenhar no que a Ana acabou de avançar, ou se podemos passar para as perguntas. Eu sei que é um tema especialmente... Eu sei que as pessoas já se acanham um pouco em avançar perguntas neste modelo online, então especialmente com um tema deste às vezes é um bocadinho difícil, mas por favor sintam-se à vontade para conversarem connosco, porque senão vão ter que me ouvir a mim a fazer perguntas e de certo que de mim já estão fartos de ouvir, porque os oradores interessantes estão aqui. Não sei se Sandro, Teresa, Padre João, se algum de vocês gostava de desenhar por cima do que a Ana disse, dar algum contributo. Não, assim sendo, acho que podíamos passar para as perguntas. Martim, temos algumas perguntas inscritas ou estamos naquela fase constrangedora em que o primeiro vai ter que sofrer e depois seguem todas? Não, acabou de entrar a nossa primeira pergunta. Boa. Que pronto, não é endereçada a ninguém específico, mas pergunta como é que é vista a catarse para doentes mentais? Não sei quem quer pegar nesta pergunta. Como é que a catarse é vista nos casos de doentes mentais? Eu não sei se percebi bem a pergunta para se quer passar, ou seja, a catarse artística é isso, ou seja, qual é que é o contexto do momento de catarse artística nas pessoas com doença mental?
Não sei, Ana, ajuda do público Sim. ou melhor, ajuda da oradora, não sei se... Eu penso que o Sandro é a pessoa indicada para responder a esta pergunta, que está a trabalhar com a massa artística. Certo. Sandra, não sei se quer que dá aqui uns pensamentos. Eu posso ajudar, mas cartaz, seja com pessoas com doença mental ou sem doença mental, é igual. Estamos outra Sim. vez a estimular o estigma e associar as pessoas. As catarses são feitas de formas diferentes, das pessoas de maneiras diferentes. Não tem a ver só com pessoas que têm uma doença mental. Portanto, pode-se. E também conforme a catarse. É uma catarse artística, quer dizer, não, Eu penso que estavam a falar de uma catarse artística. mais uma vez, não estamos outra vez aqui a estigmatizar um bocadinho a ideia. É tão diferente como uma pessoa normal. Ou então é igual como uma pessoa normal, ou que não tenha doença mental. Sandro, eu gostava também... Não ajudei agora. Ajudou. E eu gostava também de, não sei se estou a passar à frente das perguntas do Q&A, mas eu gostava também de pegar nessa questão da estigmatização. E Sandro, qual é que é a tua experiência sobre... É uma pergunta um bocadinho vaga, mas o que eu gostava de perceber era qual é que é o nível de estigma e de preconceito que existe hoje em dia sobre pessoas ou a questão da saúde mental. Não sei se queres abordar um bocadinho este tema. Claro que sim. Continua a ser um estigma grande. Logicamente, já fazemos todos um esforço para achar que é normal, mas logicamente é um estigma grande. A partir do momento que os psiquiatras continuam a dizer que é o meu doente, quase como se estivessem a roubar a identidade daquela pessoa, e começando pelos técnicos de saúde, eu acho que a estigmatização continua lá. Né? Mais uma vez, eu trabalho no Júlio de Matos há 22 anos, e quando há pessoas que estão em prisão de treinamento, é muito difícil ter um contato com o médico, como é muito difícil por vezes ter um contato com o enfermeiro-chefe ou com outro enfermeiro. Portanto, é tudo muito normalizado, muito rotineiro, muito hierarquizado. Portanto, só ver o médico quando entra, provavelmente no fim. Isso tudo cria muito estigma. E estigma, logicamente, na pessoa que está lá dentro, como é óbvio. Não é? Portanto, como é que uma pessoa que tem um internamento consegue não ter um estigma associado à doença mental? Porque passa muito pelos técnicos de saúde, pelos próprios familiares, pela sociedade em geral, por toda a gente. Agora, como é que nós podemos combater isso? E mais uma vez, como é que nós podemos começar a combater isto nas crianças? Com formação e com educação, para que não haja essa forma de olhar e perceber que a diferença pode ser boa. Eu acho que isso é fundamental. Provavelmente há aqui pessoas que têm doença mental e que não estão com arte, não trabalham com arte, e por vezes não querem afirmar isso num posto de trabalho, ou têm vergonha, mas às vezes têm medo, né? Qual é a reação do outro? E isso continua a ser, para mim, estigmatizante até. Portanto, eu acho que se deve limar completamente como essa pergunta, a catástrofe estatística das pessoas com doença mental é igual a catástrofe estatística para uma pessoa normal. Quer dizer, pensem assim, porque e é isso que tem que ser pensado. Quando vocês dizem, ou quando se diz que uma pessoa com doença mental não é capaz de fazer certas coisas, para mim faz-me uma confusão desgraçada isso. Não faz sentido nenhum. Há coisas que as pessoas têm que fazer porque têm vontade de o fazer, não quer dizer que não tenham qualidades para o fazer ou que não querem fazer, né? Portanto, e eu vou retomar o tema do Van Gogh. O Van Gogh não queria trabalhar num café, ou provavelmente também não queria ser funcionário público, e teve a sorte de ter um irmão que o apoiava. Eu acho fantástico, não é? Se eu disser a todos vocês que estão aqui presentes agora que eu dou-vos condições para vocês estarem aqui a fazer um trabalho, que não têm um horário, mas que fazem aquilo que vocês gostam e que são apoiados por nós, e depois mediamos o vosso trabalho, seja artístico, seja o que é que for, e conseguimos trazer dignidade financeira, dignidade humana e dignidade social, isto é saúde mental para toda a gente. Isto é direitos humanos, isto é para toda a gente. É assim que tem que ser vistas as coisas. Portanto, e por vezes nós trabalhamos com arte porque é o nosso know-how de trabalhar com arte, né? Teresa, nós temos, não sei se tu conheces, temos a Cláudia R. Sampaio, que é a nossa artista, que é uma poetisa incrível, que é uma pintora incrível, né? E que provavelmente já passou por algumas fases. Tu falaste do suicídio, e isto é importante de perceber, que tu disseste muito bem, a arte não cura, mas a arte ajuda imenso a dar-te dignidade, para que tu possas ter essa dignidade social que às vezes não existe, tanto humana, social,
como económica, como é lógico, né? Financeira, e depois a mais importante para mim é a dignidade estética, que é o trabalho que estas pessoas querem fazer, né? Ou no caso dos artistas do manicômio. Portanto, acho que já me alarguei aqui, Francisco, mas de facto a Teresa tem razão, a arte não cura, mas ajuda muito a trazer dignidade e acima de tudo a trazer prazer pessoal para aquilo que as pessoas querem fazer. Se eu disser à Teresa, agora vou pôr a trabalhar, que é o que muitas pessoas dizem, em contexto hospitalar, agora eu vou arranjar um trabalho protegido e vais trabalhar para o café, a Teresa não vai ficar contente. Claro. Vai fazer bem nenhum à saúde mental, ninguém. E isto é o que acontece nos hospitais, né? Porque existe a forma de sair, agora vamos arranjar-te um emprego. Porque é a visão que nós todos temos que arranjar um emprego para pagar as contas, etc, etc. Mas o emprego que é imposto a estas pessoas, provavelmente muito imposto. Teresa, a partir de agora, Teresa, não vais escrever mais nenhum livro e vais trabalhar ali para a recepção do CCB. A Teresa vai ter recaída, garantidamente. Né? Pronto, e isso é o que acontece hoje em dia. E é isto que nós temos de perceber. E isto passa tudo para eu perceber quem é a Teresa. E isto não acontece em contexto hospitalar. A gente não quer saber quem é aquela pessoa. Aquela pessoa tem um problema, nós vamos resolver o problema daquela pessoa. Né? Mas aquela pessoa, é uma identidade e tem um valor. E vamos trabalhar esse valor, e vamos trabalhar essa identidade, e vamos resolver o problema dessa pessoa também. Portanto, e é isto que é fundamental, nós percebemos. Não sei se me ajudei. Me alarguei aqui agora um bocadinho. Bastante, muito obrigado. Okay. Desculpa. Não, Sandra, foi bastante obrigado. Ou seja, não te alargaste bastante, foi ótimo ouvir-te. E não sei se a Teresa, o João e a Ana não quiserem comentar nada sobre este ponto. O Martim está-me a dar a indicação que já temos algumas perguntas no chat que eu não consigo ler, mas que o Martim consegue, e também nos pede para manter as perguntas curtas, certo, Martim? Faz favor. Ok. Obrigado pela resposta e obrigado, Rodrigo, pela tua pergunta. Queria passar aqui à próxima pergunta, que é da Joana, que diz que falámos muito da parte do doente mental e do artista, mas gostava de os ouvir falar da relação entre a saúde mental do ponto de vista da fruição, ou seja, dos públicos. Ou seja, como é que a arte contribui para a saúde mental daquele que vai ver ou que experiencia a obra. Não sei se alguém quer pegar nisto. Ou seja, como é a pessoa que vai, o público de uma obra, não é? Certo. E como é que a arte contribui não só para o criador da obra, como a pessoa, o espectador. Eu estava a esperar que a Teresa falasse. Sim, eu posso esboçar uma resposta, até porque eu ia abordar esse tema de fazer a diferença entre a arte enquanto criador e a arte enquanto consumidor, mas acabei por deixar de parte porque depois faltava tempo. Eu acho que também obviamente tem um papel importante, porque partindo do princípio, há um princípio que eu gosto de sempre ter na minha cabeça, para não me achar superior a toda a gente ou a todos os artistas, que é: não há nada que seja novo. Um artista não vai trazer nada que as pessoas já tenham passado, ainda não tenham passado. Ou seja, não é questão de... Há coisas originais, há coisas criativas, a forma como nós, artistas, pomos as coisas cá para fora, é aí que está a originalidade, mas o conteúdo e a substância não há nada que seja novo. Porquê? Porque somos todos humanos. E todos passamos em graus diferentes, por diferenças muito semelhantes uns aos outros. Ou seja, se um artista fizesse uma coisa que fosse totalmente e inteiramente pessoal e que não se repetisse em mais ninguém, não existia uma coisa que é a identificação. Portanto, não havia espectadores, não havia pessoas a ver ou a consumir arte. O que é que as pessoas consomem arte? Porque se identificam com processos. Eu vou correr o extremo ridículo de me citar a mim própria num poema que eu escrevi, mas que eu acho que define isto muito bem, que reza da seguinte forma. Não sei dizer as palavras certas, mas é qualquer coisa como: vou ao fundo e trago de volta o que mais ninguém
soube dizer de si mesmo. Ou seja, não é o que mais ninguém tem lá dentro, é o que toda a gente tem lá dentro, mas mais ninguém soube dizer. Portanto, acho que a arte também para o público desperta sensibilidade e desperta uma identificação que ajuda as pessoas também a visitarem esses sítios que se calhar não tinham visitado ou que têm estado a reprimir ou a evitar, e que chegam lá através das obras de arte, seja de uma música, de uma pintura, de um poema, de um romance, seja o que for. Portanto, eu acho que o que torna o espectador também um receptor e pronto, mesmo na saúde mental é isto, que a obra de arte é feita por um ser humano que andou às voltas dentro de si e, portanto, depois aparecem coisas feitas com as quais nós nos identificamos e que nos ajudam, se calhar, também a encaminhar-nos para esses sítios que não tínhamos tido a coragem ou a capacidade de chegar. Teresa, espetacular. Eu acho que essa resposta foi no mus. Gostava também de ouvir a Ana Cardoso Oliveira sobre este tema. Ou não? Temos um caso. Sou o único que estou a ver a Ana congelada? Pronto, eu queria... Ana, não ouvimos. Martim, can you please take it from here enquanto eu ligo a Ana? Eu vou dar aqui a palavra ao Padre João, que entretanto levantou aqui a mão. Mas está em mute. Padre João, está em mute. Sim, quer dizer, eu pessoalmente, por ter passado muito tempo fechado num quarto a escrever uma tese, a condição de espectadores e ver arte e sentir que isso é terapêutico para o meu equilíbrio, é uma perspectiva prática. Por outro lado, uma perspectiva mais teórica, estética, filosófica, digamos, traz esse tema do ponto de vista da experiência estética, numa perspectiva que diz que, de algum modo, a experiência estética desloca-nos do registro da nossa experiência cotidiana, muitas vezes ocupada com objetivos, com ritmos que nos são mais ou menos impostos e que para um outro registro diferente da experiência, mas que também é uma experiência de nós mesmos e ao encontro do que a Teresa disse, que às vezes é uma experiência de profundidade, é aquele ir ao fundo de nós mesmos numa viagem que não fazemos com frequência. E, portanto, volto a sublinhar que me parece que o desfrutar de uma obra de arte é entrar numa comunicação em profundidade. E isso nos faz bem, precisamos disso. Equilibra-nos naquilo que somos, por mais mentalmente equilibrados que sejamos, temos sempre necessidade de outra perspectiva é a perspectiva do conhecimento muito objetivo, é o sujeito diante do objeto, e às vezes na obra de arte rompe-se esta distância e, portanto, há um encontro de outra ordem que nos faz bem. Precisamos de uma certa palpar fisicamente uma realidade profunda que somos. Pronto, não sei dizer mais. Obrigado, Padre João. Não sei se a Ana gostaria de... Já tivemos aqui um pequeno problema técnico, sempre Pronto, dizer isto. era só para dizer que, do ponto de vista do público, foi feito um estudo sobre grupos que usufruíam de exposições, concertos, compravam livros, etc. E as pessoas têm mais 60% de longevidade do que aquelas que não consomem objetos artísticos. Sem ser, portanto, de execução.
Portanto, estas pessoas não foram avaliadas do ponto de vista da execução, mas do usufruto, em que a sua saúde mental e a sua estrutura era mais feliz, mais ativa e mais voltada para o exterior, que no fundo confirma tanto as questões da Teresa como do Padre João. Era só para acrescentar isso, porque já foi feito um estudo do ponto de vista do público em relação ao consumo de arte. Extraordinário. Obrigado a todos pelos contributos. Passamos à próxima pergunta, que diz o seguinte: assumindo que a alegria e a tristeza nos permitem aceder a partes diferentes de nós, quais diriam ser as maiores diferenças no produto final da arte, ora influenciado pela alegria, ora influenciado pela tristeza e pela melancolia? Não sei quem escreveu esta pergunta, mas excelente pergunta. Ora caramba! Problema familiar da Teresa. Ora caramba, Sem que é pressão, tão Teresa. difícil de responder. As maiores diferenças. Bom, como eu disse, eu gosto muito da alegria, atenção, não faço a apologia da tristeza, ou melhor, faço a apologia da tristeza, mas não faço a apologia da doença. Eu acho que a alegria tem eu acho que da tristeza já se falou muito, de viagens interiores, de sítios que desconhecíamos, e aí tomamos uma autoconsciência que se calhar a alegria não dá. E porquê é que não dá? Porque acho que a alegria o que nos dá é atenção às maravilhas exteriores, ou seja, a tristeza ajuda-nos a tomar atenção às maravilhas interiores, às maravilhas e às monstruosidades também, que também são maravilhas, e a alegria dá-nos a capacidade de olhar para fora com mais profundidade do que a tristeza, porque a tristeza tem a particularidade de nos virar um bocadinho para dentro, e não estou a moralizar aqui este conceito do virar para dentro, não estou a falar de egoísmo nem de egocentrismo, estou a falar de uma coisa que é bastante necessária, virar para dentro. A alegria ajuda-nos a virar para fora, e é um estado que nos ajuda, uma coisa muito prática, por exemplo, que é maravilhar-me com as coisas, não é? Acho que quando estamos tristes é um bocado indiferente se a paisagem é bonita, é um bocado indiferente quando estamos muito tristes, e estou se calhar mesmo em momentos depressivos, eu acho que é um bocado indiferente um movimento de dança muito bonito, um movimento corporal bonito. Eu acho que quando há alegria somos mais capazes, e peço desculpa se estou a ser pouco rigorosa do ponto de vista científico, mas é mais ou menos o que eu vivo, e eu acho que a alegria ajuda a olhar para o exterior. Pronto, resumindo isto, a alegria ajuda a olhar para o exterior com profundidade, e a tristeza ajuda a olhar para o interior também com profundidade. Eu acho que era mais ou menos para aí que eu gostava de dar a minha resposta a esta pergunta tão bem formulada e muito perspicaz. Obrigado, Teresa. Não sei se mais alguém quer contribuir para esta pergunta. Dos nossos oradores? Sendo assim, passamos para a seguinte pergunta, agradecendo aqui ao familiar desconhecido. Passando à pergunta do Pedro, que diz: o potencial terapêutico da arte e da criação artística não passará para um certo unselfing / autodescentramento? Pode ter a ver com um desejo de evasão ou atenção plena a uma realidade particular? Podes repetir a pergunta, desculpa. Claro que sim. São duas perguntas, não é em um. O potencial terapêutico da arte e da criação artística não passará por um certo unselfing / autodescentramento? Pode ter a ver com um desejo de evasão ou atenção plena a uma realidade particular? Não sei quem gostava de pegar nisto. Acho que é uma pergunta interessantíssima. Eu não tenho capacidade, não estou aqui a... Desculpem falar demais, mas eu acho também... eu falei ao de leve sobre isso na minha primeira intervenção. Sim, eu acho que é preciso um autodescentramento, e é precisamente por isso que a arte e a criação artística também assume um certo papel terapêutico, que nos obriga
precisamente a descentrar de um drama interior, ou de alguma coisa interior, e saber racionalizá-lo e saber materializá-lo num objeto ou numa frase ou num quadro. Portanto, sim, é aí que há a parte terapêutica. Temos mesmo, para não ser uma coisa, para a arte não se tornar, no fundo, um confessionário, não é? É preciso descentrarmos daquilo, tentarmos universalizar, ou seja, tornar universal, numa linguagem universal, uma coisa que é muito particular, que me está a acontecer a mim, ou que eu estou a ver, ou que é a minha maneira de ver o mundo. Pronto, para depois haver uma certa identificação do público com a nossa arte. A arte nunca pode ser assim demasiado pessoal, até porque há uma esfera pessoal que tem de ser protegida. O artista tem de sempre de se proteger. Há uma solidão que é intocável, que não deve ser mexida. E para isso o descentramento é absolutamente necessário. Obrigado, Teresa. Não sei se mais algum dos oradores quer... Posso dizer uma palavra? Claro, João. Eu acho que se tocaram em dois aspectos que são falados na saúde espiritual das pessoas, que é o sair de si e a atenção à realidade. E a Teresa já falou bastante neste sair de si, portanto, o descentrar-me faz parte... Nós somos relação, somos um nó de relações, portanto, se ficamos fechados no nó, adoecemos, digamos, e, portanto, a nossa vida passa por este sair de si que nos expande, digamos. Portanto, vou dar atenção ao outro aspecto, que é que a atenção à realidade, portanto, a própria realidade da concentração, de focar a atenção, corresponde em nós próprios contrariar a dispersão. E a dispersão é uma experiência desidentificante, quer dizer, sentimos partidos, divididos, e às vezes, e portanto, muito da espiritualidade leva-nos a procurar caminhos de unificação interior da minha pessoa, da minha identidade. E muitas vezes a projeção disso numa atenção exterior realiza também na própria pessoa. Portanto, penso que a atenção não só é um outro nome do amor, digamos, como nos unifica na atenção ao real. E ao não vivermos dispersos, portanto, fragmentados, superficiais, vamos mais fundo no real, e o real é também ele riquíssimo num certo sentido, não é? Podemos, qualquer coisa, uma pedra, uma obra, uma pessoa, é um fundo de sentido, de significado, de riqueza, e, portanto, o sair de si e a atenção, sim, penso que são dois domínios da saúde espiritual e da saúde em geral. Espetacular, Padre João. Muito obrigado pelo seu contributo. Martim, parece-me que temos ainda 3 perguntas e nós gostávamos de apontar para terminar a nossa conversa de hoje por volta das 8h40, também porque é a altura de jantar, as pessoas têm vida também. Não sei até que ponto é que gostarias de dar mais alguma das questões. Claro, queria agradecer estas respostas e perguntar aqui em nome da Mariana. Esta pergunta é especificamente para o Sandro. De acordo com a experiência que tem tido em contexto hospitalar, de que forma a arte poderia ser utilizada de forma sistemática pelo SNS como ferramenta de saúde pública? Deveria obrigatoriamente ser, e não só a arte contemporânea, ou a arte de pintura, ou a arte de plásticas, mas também como a música, como a escrita, como todos os formatos de arte como nós o conhecemos. E voltando um bocadinho à pergunta há bocado atrás, agora só para... Eu acho que é muito subjetivo o que vocês estão a dizer entre isso. Eu acho que a arte pode ser terapêutica ou pode não ser nada terapêutica. Eu acho que é de acordo com a intenção que o artista tenha.
E acho que o artista tem que ser umbilical ou pode não ser umbilical. Portanto, acho que super subjetiva essa questão, porque enquanto artista, e aqui agora eu vou falar também um bocadinho mais para a Teresa, quando nós queremos fazer uma coisa e queremos realmente que aquela coisa saia bem, e por vezes há frustração e ansiedade, a coisa não sai nada bem, e depois depois quando o feedback não é bom, e acima de tudo quando o nosso feedback não é bom em frente à obra, isso tem zero terapêutico, né? Portanto é muito duro. Portanto, eu tirei pintura de Belas Artes e sei a dureza disso, até às vezes quando se vai apresentar um portfólio, quando se acaba a faculdade, à galeria, ao primeiro espaço, é super duro e é zero terapêutico. Mas, pronto. Mas em relação deveria ser obrigatório e deveria passar muito por recursos humanos. Eu fiz 2 pesquisas a nível nacional, eu fui a todos os hospitais, Santa Casa, institutos São João Deus, e muitas vezes aquelas pessoas que estão hospitalizadas não têm uma pessoa que trabalhe arte com eles. Têm ou é um enfermeiro ou um auxiliar, porque mais uma vez não há valorização da arte neles. Portanto, estamos a falar de uma coisa ocupacional, papéis, um bocado de barro, faz o que tu quiseres, não me interessa o teu valor disso. Portanto, isso para mim é desinvestimento na pessoa, é desinvestimento na arte, é desinvestimento nisso tudo. Portanto, eu acho que passa um bocadinho pelos recursos humanos. Nós escolhemos pessoas que querem realmente trabalhar, dar mais, se for preciso, e se a pessoa o pedir, né, mais artísticos e técnicos para essa pessoa desenvolver o produto. Mas haver um interesse genuíno naquilo. Não é uma coisa de ocupar o tempo só para sair das 9 às 5 da horário, que é o horário da funcionária pública, que acontece muitas vezes. Né? Portanto, de todos os hospitais que eu conheci, e mais uma vez até fui às ilhas, estava aqui há pouco a falar com o Padre João na Off Record, isso não acontece. Portanto, o que acontece são que as pessoas estão em formato asilares, agora sim manicomiais, né? Não tem a ver com o nosso manicômio é dos manicômios dos bons, onde as pessoas querem ir, e que por vezes estão em formato ocupacional, sem investimento na pessoa, sem investimento no conteúdo, sem investimento na doença. É um asilo. Isso não poderá ser. Logicamente, existem vários tipos de doenças e pessoas com muita institucionalização que provavelmente não podem ir para o ateliê, mas que podem ir para o ateliê de uma forma diferente que não seja só a valorização. Portanto, há aqui várias formas de trabalhar isso. E acho que é fundamental. E os resultados, e nós temos resultados muito práticos nestes 2 anos, não temos uma única descompensação. Temos pessoas com dignidade financeira que cresceu do RSI para contratos de trabalho, temos vendas constantes, temos uma procura constante destas pessoas para estarem em exposições, em vários museus, em livros de literatura. A Cláudia Sapalho esteve em Guarajara a representar Portugal no Festival de Literatura, portanto, só há coisas boas a acontecer. Mais uma vez, Teresa, não cura, mas ajuda imenso. E isso é fundamental. Obrigado, Sandro. Ajudar a responder. Exato, obrigado. Queria passar para a próxima pergunta, que é da Odete, e que eu vou dirigir à Ana, que diz o seguinte: será que se todos os seres humanos fossem acompanhados e analisados, não chegaríamos à conclusão de que todos sofrem de carências e excessos que nos desequilibram dependendo do contexto ou de quem nos observa? Espero que sim. Se nós fôssemos olhar para todos os seres humanos, espero que sim, porque isso é que faz de nós humanos, não é? Esses traumas, essa valorização de umas coisas, a descompensação de outras, é que faz de nós humanos, não é? E muitas vezes, ao longo da nossa vida, tocamos neles, não é? Porque o espaço exterior, as outras pessoas, as relações, ativam em nós partes que temos imaturas e frágeis e que essa atualização nos faz crescer, faz-nos revisitar espaços que nós temos como abandonados, ou escuros, ou assustadores, e às vezes os arejamos, os melhoramos, os fazemos crescer, os amparamos, os amamos, e isso faz nós seres humanos únicos, não é? Portanto, espero que sim, todos nós sejamos assim. Se houver alguém que não seja assim, que avance. Muito bem, obrigado, Ana, pela resposta, e a Odete pela pergunta.
Passamos aqui à nossa última pergunta de hoje, que é do Henrique, e que pergunta o seguinte: é natural a associação entre doente mental e uma inteligência superior? Isto pode ter a ver com a associação entre o doente mental e a genialidade? Isto além dos casos de delírios. Nós hoje já desmitificámos aqui um bocadinho a ideia do gênio artista e do gênio doente mental, mas não sei qual dos oradores gostaria de pegar neste tema também. Quem me dera que isso fosse assim, não é? Estariam aqui perante um gênio. Vários, não é? Estão vários artistas aqui. Ana, não sei se gostaria de... Eu posso responder que neste, quer dizer, o que acontece é que há vários tipos de inteligência, não é? E, portanto, a inteligência não está forçosamente, diretamente ligada à questão da concretização, não é? Às vezes a inteligência, nós não temos determinadas condições, ela para se concretizar torna-se muito difícil. Portanto, o que acontece é, fala-se muito hoje em dia em inteligência emocional, não é? Que é a descodificação emocional, a vida emocional. Neste momento, o que nós sentimos é que quando as pessoas são mais inteligentes, significa que têm mais flexibilidade adaptativa ao conhecimento. Mas isso não faz forçosamente pessoas geniais, nem a doença mental está associada a uma estrutura de uma inteligência extraordinária. Mas, certamente, que eu construir e conseguir projetar a nível do discurso um mundo que não é o que as outras pessoas conhecem, certamente que é preciso inteligência concreta, não é? Mesmo que seja uma estrutura delirante, não é? Ela vai empobrecendo a inteligência porque essa inteligência e essa capacidade intuitiva porque vai fechando, não é? Porque os delírios muitas vezes são fechados, não permitem interações do exterior. Mas felizmente que, como a Teresa disse bem, a doença trata-se e há outra parte da pessoa que não está doente, não é? Pronto, espero ter correspondido à pergunta, Martim. Obrigado. Sim, acho que estas perguntas têm sido muito, muito interessantes e foi bom também pegar em várias questões. Acho que o Padre João queria acrescentar aqui mais uma coisa, mas eu aproveitava só para dizer o último contributo aqui dos participantes da conversa, foi aqui a Joana, que se refere aqui a uma exposição participativa que pode ser interessante para as pessoas aqui presentes, que é o Sanatório do Pedro Reis. A Joana quis partilhar isto connosco no âmbito desta conversa e gostava de passar a palavra para o João, que está aqui com a mão levantada. Era na continuidade desta questão da potenciação da inteligência ou dos distúrbios da inteligência no seguimento da Ana Cardoso Oliveira, contar uma pequenina experiência que vivi com um jesuíta que dedicou toda a sua vida à parapsicologia, portanto, fenómenos extraordinários. Ele era extraordinário. E o que eu captei, assim como síntese, é que a nossa inteligência tem capacidades extraordinárias que não usamos, não podemos usar, e quando, por acidente, usamos, como que é um excesso de carga que funde os nossos fusíveis. E, portanto, isso pode, para as duas coisas, estabiliza-nos e solta raios de inteligências extraordinários em todas as versões possíveis da nossa inteligência. Ligando isto com um programa ligado ao cérebro que a RTP passou há pouco tempo, muito interessante, e que contava com muita seriedade a história de um homem que apanhou um raio que caiu perto dele e, portanto, o perturbou
emocionalmente e o seu cérebro. E estas coisas que entram agora em questões de neurologia diz que paralisou um bocado o lado onde o raio caiu e compensou do outro lado, e o homem que não tocava música de repente descobriu umas apetências para a música extraordinárias. Portanto, há um campo de ponta que é a neurocirurgia, que para nós ainda é uma caixa negra, mas que tem possibilidades de responder a este tipo de perguntas. Obrigado, Padre João. Ana, mão levantada é uma contribuição final? Só queria acrescentar uma coisa muito rápida, que muitas vezes os artistas falam de experiências paranormais, não é? Uhum. Em que o gênio está fora deles e que eles andam a correr atrás de uma ideia, não é? Portanto, muitas vezes há esse sentimento de deslocar a ansiedade para o exterior e então termos um sentimento de paranormalidade em que eu de repente sou possuído por uma ideia e essa ideia brota de mim, anda atrás de uma frase e ela já pré-existia, um bocadinho na ideia da Teresa que não fazemos nada de novo, mas que andávamos atrás de um poema ou atrás de uma música, ou tínhamos uma música dentro de nós, que muitas vezes os artistas falam sobre isso, não é? E a projeção do exterior, seja de uma imagem, seja de uma música ou de um ato artístico. Está bem? Ana, muito obrigado por esta contribuição final. Eu acho que, Martim, chegámos ao final da nossa conversa sobre o papel da arte na saúde mental. Cabe-me a mim, aos oradores, que me interrompam quando precisarem, quando quiserem, incluindo o Padre João da Bortéria, que cabe-me a mim a finalizar a conversa de hoje. Agradecer a todos a vossa presença, agradecer principalmente aos nossos oradores por terem ficado connosco a estas horas a falarem sobre um tema que é tão urgente e que precisa tanto de ser desmitificado e que precisamos todos de conversar com ele com mais calma e com mais abertura. Eu acho que tivemos uma conversa muito rica, muito multidisciplinar, com inputs muito vivos e também eu acho que quando os oradores são muito bons, tudo se torna simples. E acho que hoje tivemos isso, ou seja, foi muito concebível entender o que todos disseram, portanto agradecer em nome de todos e em nome da Aposio o vosso contributo. Não sei se o Padre João quer fazer uma palavra final ou se encerro eu a conversa de hoje. Um agradecimento a todos pela vossa presença e podes encerrar esta sessão. Obrigado, boa noite e até à próxima conversa da Aposio na Bortéria.